Atualmente, há mais de 5.000 espiões chineses atuando em Taiwan, e recentemente foi confirmado que um dos assistentes do secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional, responsável pela segurança nacional de Taiwan, é um espião chinês. Isso mostra que os espiões chineses continuam agindo livremente em Taiwan. São muitos, realmente muitos. Hoje, vamos analisar o tema. Em 2 de janeiro, um ex-assistente do secretário-geral, Wu Zhaoxi, chefe do Conselho de Segurança Nacional de Taiwan, foi acusado de espionagem para a China. O parlamento de Taiwan, liderado pelo Partido Nacionalista, aprovou moção pedindo a renúncia do secretário-geral Wu Zhaoxi, com 54 votos a favor e 48 contra. O Conselho de Segurança Nacional de Taiwan é o órgão central responsável pela segurança, incluindo defesa, relações exteriores e relações entre os dois lados do estreito. Em julho de 2025, o assessor do secretário-geral Wu Zhaoxi, do Conselho de Segurança Nacional, foi indiciado por vazar segredos diplomáticos para a China e recebeu uma sentença pesada. A confirmação de que o assessor de uma das principais figuras de segurança era espião abalou Taiwan. O Conselho de Segurança Nacional de Taiwan lamentou a decisão do parlamento, pedindo que os partidos priorizem o interesse nacional, revisem rapidamente o orçamento e o regulamento de defesa e acabem com conflitos internos. O Conselho de Segurança Nacional de Taiwan considera a resolução de renúncia aprovada pelo parlamento uma manipulação política da China, evidenciando divergências entre os dois lados. O Partido Nacionalista e o Partido Popular dizem que há espiões no Conselho de Segurança Nacional de Taiwan e que só estão removendo os responsáveis, mas o Conselho afirma que isso é manipulação política. Taiwan mostra sinais claros de divisão e uma moção de censura contra Jerong Tai, chefe do executivo, equivalente ao primeiro-ministro, foi aprovada. O Partido Democrático Progressista criticou a oposição por manter disputas políticas no ano novo, condenando Jerong Tai, chefe do executivo de Taiwan, e dizendo que o foco da oposição é o impeachment do presidente Lai Ching-te. Separadamente, dentro de Taiwan, parece que os espiões chineses realmente estão muito ativos. Nos últimos 3 anos, o número de casos de espionagem chinesa em Taiwan aumentou 4 vezes. O número de acusações contra espiões chineses, que era de 16 casos em 2021, aumentou para 16 em 2022, 48 em 2023 e 64 em 2024. Eles estão se infiltrando em Taiwan por vários caminhos e métodos, usando cidadãos taiwaneses para construir redes ou coletar informações sensíveis do governo. Destaca-se que taiwaneses recrutados pela China receberam a missão de sabotar ou hastear a bandeira chinesa em caso de invasão chinesa. Receberam instruções para formar equipes de atiradores e assassinar autoridades do governo. A Agência Nacional de Inteligência de Taiwan afirmou que a China está conduzindo ativamente operações de infiltração de informações em Taiwan. Também revelou que a China continua tentando construir organizações colaboradoras locais em Taiwan por meio dessas atividades de infiltração. Enquanto Estados Unidos e Reino Unido registram cerca de um caso anual de espionagem chinesa, em Taiwan, grandes casos ocorrem quase mensalmente, devido ao aumento da guerra de informações da China. Veja alguns exemplos. Em agosto de 2025, um suboficial aposentado das Forças Armadas de Taiwan foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por espionagem e por repassar informações judiciais à China. Em dezembro de 2023, um oficial sênior do Exército que recebeu fundos operacionais da China e prometeu se render em caso de guerra, foi condenado a 7 anos e 6 meses de prisão. Entre os presos por espionagem para a China, 28 eram militares da ativa e 15 aposentados, evidenciando o alto número de espiões nas Forças Armadas de Taiwan. Estatísticas indicam que 85% dos casos do Serviço Nacional de Inteligência de Taiwan envolvem militares e policiais aposentados. Além disso, a China infiltra militares, órgãos do governo, organizações civis e religiosas, vaza segredos militares e interfere em eleições. Receberam ordens para cooperar em caso de invasão armada de Taiwan. O maior problema é a infiltração de espiões chineses, seja do governo ou da oposição. Em junho de 2025, Huang Chi-ryong, ex-vereador do Partido Democrático Progressista em Xinbei, foi preso por suspeita de espionagem após operar uma rede por 22 anos. No partido, 5 pessoas já foram investigadas por possível espionagem chinesa. Até no Partido Nacionalista houve suspeitas de espionagem. O assessor de Wang Xin, vereador de Taipei, foi investigado. Espiões continuam surgindo, seja no governo ou na oposição. O mais chocante é que também surgiu a alegação de que o número de espiões chineses infiltrados em Taiwan ultrapassa 5.000.
Liu Deliang, diretor da Agência de Inteligência Militar de Taiwan, estimou e revelou que atualmente existem cerca de 5.000 espiões chineses infiltrados em Taiwan. Ele também afirmou que isso é uma informação antiga, então acredita-se que atualmente o número seja ainda maior. Liu Deliang, diretor da Agência de Inteligência Militar, afirmou ser provável que esses espiões visem órgãos governamentais, partidos políticos e empresas. O diretor da Agência de Inteligência Militar, Liu Deliang, afirmou que reuniões do governo estão sendo rapidamente vazadas para a China e suspeita de muitos espiões chineses em Taiwan. Isso porque esses espiões estão desestabilizando a sociedade. O presidente Lai Ching-te afirmou, em uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança Nacional, que forças chinesas estão se infiltrando nas forças armadas e em vários setores da sociedade, abalando a segurança nacional. Ele anunciou 17 estratégias de resposta e revisão das leis, afirmando que, em caso de guerra, quem se render ao inimigo será preso, indicando intenção de mudar a legislação. O presidente Lai Ching-te declarou firmemente que a China já é uma força hostil ao país. Ele destacou que é hora de fortalecer a democracia, a segurança nacional e adotar medidas preventivas para proteger nossa liberdade e modo de vida. Porém, com o presidente Lai Ching-te enfrentando uma crise de impeachment, é incerto se seus esforços terão efeito. Alguns analistas afirmam que, caso a China realmente invada Taiwan em uma situação extrema, o desfecho pode ser decidido já antes de uma guerra total. O principal é a forte infiltração da China em Taiwan. Isso preocupa, não? Não se trata apenas de coleta simples de informações, mas sim de um problema estrutural que ao longo de muitos anos se enraizou profundamente dentro das Forças Armadas, organizações administrativas, mídia, meio acadêmico e até mesmo em toda a sociedade civil. Em caso de emergência, se essas redes de espionagem operarem ao mesmo tempo, podem ocorrer simultaneamente distúrbios na cadeia de comando militar, disseminação de informações falsas, criação de caos na retaguarda e paralisação de instalações importantes. Se isso acontecer, há preocupações de que Taiwan possa entrar em colapso internamente antes mesmo de conseguir lutar adequadamente. Na verdade, olhando para os casos detectados pelas autoridades taiwanesas, não são poucos os casos em que oficiais militares da ativa foram recrutados para entregar planos de operações ou em que veteranos realizaram campanhas de opinião pública sob as ordens da China. Com a repetida divulgação desses casos, cresce na sociedade taiwanesa a preocupação sobre nossa capacidade de união para lutar juntos. Há críticas de que a política de Taiwan é instável demais para um regime de tempo de guerra. O partido governista e o partido de oposição continuam entrando em conflitos sem fim sobre a questão da China, e cenas em que até mesmo questões de segurança nacional são usadas como ferramentas de disputa política estão se repetindo. O abismo entre as forças que adotam uma linha dura contra a China e aquelas que defendem uma abordagem mais conciliadora por razões econômicas não está sendo facilmente superado. O principal problema é que o país não consegue mostrar unidade nacional nem garantir que resistirá até o fim. A guerra envolve armas, mas também depende da coesão e confiança social. Por isso, avalia-se que Taiwan hoje mostra fraqueza nesse ponto. Por isso, especialistas sugerem que a China pode preferir estimular divisões internas e guerra psicológica em Taiwan para resolver o conflito com pouca força militar. Se houver máxima confusão interna, confiança abalada no governo e nas forças armadas e desconfiança entre as pessoas, a luta estará quase perdida antes de começar. Com essas análises surgindo continuamente, a comunidade internacional está cada vez mais levantando a questão de se Taiwan realmente conseguirá resistir até o fim. No final das contas, o maior perigo que Taiwan enfrenta pode não ser o exército chinês do outro lado do mar, mas sim as fissuras e divisões que já se infiltraram profundamente em seu interior. É por isso que se fala sobre isso. Neste momento, muitos devem se perguntar: por que a China é tão obcecada pela espionagem contra Taiwan? Para os chineses, invadir Taiwan nunca foi uma escolha simples. Uma operação militar de desembarque no Estreito de Taiwan é considerada das mais difíceis do mundo, e o risco aumenta muito com possível intervenção dos Estados Unidos e Japão. Politicamente, a situação também é arriscada. No momento em que invadir Taiwan pela força, a China terá que se preparar para sanções e isolamento diplomático difíceis de suportar na comunidade internacional, além de enfrentar choques econômicos e instabilidade social internamente. Nessa situação, a estratégia preferida da China é enfraquecer o adversário antes de atacar, destruindo sua vontade e capacidade de lutar. Assim, a espionagem chinesa não é só auxiliar, mas uma estratégia central, comparável à guerra. O exército chinês destaca há muito o conceito de guerra híbrida, que ocorre continuamente, inclusive em tempos de paz, e não apenas após o início de conflitos. Eles manipulam a percepção na sociedade adversária com guerra de opinião pública, criando divisão e espalhando medo e desconfiança para enfraquecer a resistência. Se analisarmos um a um os casos de espionagem chinesa que estão ocorrendo atualmente em Taiwan,
fica claro que eles estão exatamente alinhados com essa estratégia híbrida. Os movimentos que vão além das tradicionais atividades de espionagem para roubar segredos militares, infiltrando-se na política, na mídia, em ONGs, organizações religiosas e empresas para influenciar toda a sociedade, são exemplos típicos de guerra, de opinião pública e guerra psicológica. O objetivo principal da China é destruir a confiança na sociedade taiwanesa. Sem saber quem tem ligação com a China ou quais organizações foram cooptadas, a sociedade naturalmente passa a desconfiar uns dos outros. Nesse clima, até mesmo os comunicados do governo, as ordens militares e as reportagens da imprensa se tornam difíceis de confiar. Mesmo sem uma guerra declarada, cria-se uma situação como se a guerra já tivesse começado. Para a China, se Taiwan se dividir internamente sem uso de mísseis, isso já é uma vitória estratégica. Assim, a China preferiu infiltrar-se discretamente e criar redes ao longo do tempo. E agora avalia-se que os efeitos dessa estratégia surgem em várias áreas de Taiwan. Outro ponto importante é que a China está tentando criar um ambiente em que possa atingir seus objetivos sem travar uma guerra total. Se uma crise surgir em Taiwan durante intensos conflitos internos e baixa confiança nas forças armadas e inteligência, a China pode não precisar de uma grande operação de desembarque. É muito provável que a China consiga controlar a situação e calcular seus movimentos usando ações militares limitadas, ao mesmo tempo em que utiliza forças colaboradoras internas e guerra de informação. Nesse plano, espiões já estão posicionados e prontos, aguardando o momento certo para agir, não apenas quando a guerra começa. Assim, aumenta a percepção de que os recentes casos de espionagem em Taiwan não são acidentais ou falhas, mas consequência da estratégia chinesa de guerra prolongada. No final das contas, se olharmos para esse problema apenas como um simples caso de segurança pública ou vazamento de informações, há uma grande chance de perdermos de vista até onde a China já chegou. O que vocês acham da situação atual de Taiwan? Por favor, deixem seus comentários também. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado.